E o tema que a gente traz hoje é sobre o que muda no relacionamento de casal com a chegada dos filhos. Sim, porque existe uma vida antes e depois dos filhos no casamento. Boa tarde. Nós convidamos a Elisa Távora. Seja muito bem-vinda mais uma vez, muito Elisa. Obrigada, Keltrin. Prazer estar aqui com vocês. Elisa, como psicóloga, tu concorda que exige um antes e um depois, então, no relacionamento de casal com a chegada dos filhos? Sim, inevitavelmente muda muita coisa, né? Já existe uma expectativa, existe uma preparação, né, para a chegada do bebê. E todas as demandas, né, que esse bebê traz e a relação passa por um desafio em como se reorganizar depois dessa chegada, né? E aí vários aspectos entram em jogo, né? E não significa que seja bom ou ruim, mas desafiador, né? Exatamente, né? E aí, muitas vezes, esse casal vai começar a perceber as suas diferenças na medida que o filho vai demandando. Conforme o filho vai demandando, tem várias formas de cuidar, cada um vai trazendo da sua experiência, da sua visão e principalmente da sua família, qual é a forma de cuidar desse filho, desse bebê que está chegando. Então, é muito comum que nesse momento tenha muitos desacordos, né? E o casal vai precisar se entender, né? Fazer novos acordos sobre como cuidar desse filho, como redistribuir as tarefas, as atividades domésticas, as demandas que esse bebê traz, que esses filhos vão trazendo no decorrer, também as responsabilidades financeiras e assim vai, né? Então, é um novo papel que chega demandando muito, né? Que chega com tudo que o casal vai ter que conciliar, muitas vezes com o papel profissional que um ou ambos têm, né? Mas a questão do casamento em si. E, assim, mesmo que a pessoa combine, vamos conversar, não vamos discordar na educação, vai acontecer, né? Então, não é um assunto que dá para tratar uma única vez e achar, eu já falei, agora se vire com isso. Tem que ficar, sempre voltando a esse assunto, né? É muito importante que o casal tenha consciência que ele vai precisar negociar entre si, né? E decidir dentre várias formas de fazer as coisas, escolher uma ou experimentar uma, né? Até chegar num ponto que fique satisfatório para ambos. E muitas vezes vai filtrar as influências das duas famílias de origem, né? Aquelas influências que, minha mãe fazia assim, minha mãe fazia assado, etc, etc. Mas é interessante que na prática, né, isso vai se desenrolando, né, o casal vai se reorganizando, mas a gente percebe que na prática existe uma cultura brasileira que é bastante influenciada pela cultura americana, que em geral, depois da chegada dos filhos, os casais tendem a ter uma dificuldade em manter o seu espaço como casal. Né? E aí muitas vezes assim, a gente não consegue ter um tempo como casal, né? Inclusive quando eu trabalho com casais, muitas vezes o que a gente diz assim, não vai acontecer naturalmente, precisa organizar isso, precisa priorizar esse tempo para o casal, né? Claro que não é na mesma intensidade de antes da chegada dos filhos ou até mesmo antes do casamento, né? Mas é algo que precisa ser mantido para boa manutenção da família, né? Porque se o casal estiver bem, né, como casal, ele tende a funcionar melhor como pai e mãe, né? Que é uma função nova, é uma função desafiadora, muitas vezes de muito desgaste físico no começo, que vai dormir menos, a mulher amamentando, enfim, todos esses medos, né, novidades, etc, etc. Né? Elisa, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de chamar as participações, porque a gente sempre estimula que você aí de casa participe e pode mandar sua mensagem 988-846107, porque as primeiras já chegaram. Podemos dizer que nós estou muito com a vinda do nosso primeiro filho Enzo. E agora com a chegada da Sara, há 38 dias, dobramos a atenção para os dois, principalmente ao mais velho, para não ter ciúmes. O tempo agora é voltado para eles. Esse recado, essa mensagem é da Donizete e a gente pode comentar em cima disso, então. A gente sabe, principalmente filhos pequenos, que demandam muito isso, né? Agora, são dois momentos na vida do casal. A chegada dos filhos, depois quando os filhos crescem também. São dois momentos bem desafiadores, né? Inclusive, estatisticamente, são os momentos mais comuns de ter separação, né? Ou é com a chegada dos filhos ou com a saída dos filhos de casa. Né? Então, são momentos que o casal precisa ter atenção para olhar para si. Né? Como essa mãe que mandou a mensagem, eles estão já com uma atenção em cuidar do maiorzinho, né? E não dar só atenção para o pequeno, é uma prevenção daquela situação de ciúmes, né? Sim, que renderia também uma ótima pauta, né? A gente tem o quadro dúvida. Filhos, mas nesse caso, a Donizete pode, então, colocar um tempinho ali nessa programação do dia para o casal? Isso seria saudável, de repente,
para o relacionamento? Sim, sim, sem dúvida. Nem sempre vai ser possível no dia, né? Mas que seja na semana, que seja no mês, né? E que não sejam atividades idealizadas, que sejam atividades simples. Dependendo da fase, vai ser assistir um filme em casa, dependendo da fase, né, já vai ser dar uma saidinha, fazer uma caminhada, né? Muitas vezes a gente espera que um programa de casal tem que ser romântico, tem que ser caro. Não, pode ser simples. Pode ser dar uma volta no batalhão, pode ser subir o mirante, pode ser comer um pastel nas feiras. E fazer coisas simples, mas essas coisas a dois, sem o celular, o olho no olho. Com muita presença, treinando, né? Outros assuntos além da maternidade e da paternidade, né? Isso ajuda muito a manter a conexão. A gente tem mais uma mensagem? Opa. Vamos ver então. Degianer do Jarivatuba. No meu caso, são 27 anos de casamento, 3 filhos e agora fazem 2 anos que tive mais uma bênção, a Maria Heloise. Posso afirmar que para o nosso relacionamento foi muito bom, mudou tudo para melhor. Aí ela já aproveitou toda aquela experiência, né, que ela fez no casamento com a maternidade, então agora de repente foi até mais leve esse momento, sim, né, de curtir efetivamente. E a maternidade, a paternidade é algo que vai solidificar o casamento, né? Que vai solidificar, eles têm que dividir as tarefas, né? Juntos é muito mais fácil. É possível sozinho? É, mas é um momento que o casal pode se reorganizar em vários aspectos, né? Para dar conta dessa tarefa e automaticamente ficar mais juntos, né? Ter mais história, mais desafios, mais superações. Né? Agora, Elisa, a gente fala assim num plano do ideal. O ideal é que converse, o ideal é que faça. Mas quando a coisa já está desencaminhando, a coisa já está sensível, porque também acontecem separações, como você falou, assim que os filhos nascem, né? Então, como restabelecer? Porque às vezes o corpo está cansado, acabado, mas o sentimento existe. Então, como restabelecer esse laço? Quando existe o sentimento, existe um desejo para restabelecer, é importante o quê? Não tomar uma atitude precipitada. A gente percebe muitas pessoas que se separam no impulso, né? E fica às vezes num vai e volta, que traz um desgaste, acaba envolvendo muitas pessoas. Também no impulso, muitas vezes acaba envolvendo a família, né? De desabafa com a mãe de um, com a mãe do outro, ou o cunhado, enfim, envolve muita gente da família e que não dá para ter neutralidade, né? Então, muitas vezes, uma ajuda profissional vai fazer muita diferença, né? Na medida que tem acesso a isso, ou uma ajuda neutra, né? Às vezes é muito melhor eu desabafar e me reorganizar com alguém de fora, com amiga, com aconselhamento espiritual, né? E de preferência com um profissional, e aí poder estar centrado e ver o que quer, né? E ajustar aquela relação. No começo da relação, da maternidade, com a chegada de um filho, por exemplo, nem os hormônios estão organizados ainda para a mulher. Né? E a gente vê muita separação quando mal nasceu o bebê, por exemplo, né? Ou o próprio homem já está, né, optando por sair da relação antes de, né, parar, de conseguir conhecer, poxa, deixa eu ver como é que é essa nova fase, como é que é essa mulher como mãe, né? Incorporar isso. Então, manter a calma, eu acho que é a melhor dica, que é o diferente de empurrar com a barriga, né? Que a gente vê algumas relações também que vão, né, se arrastando sem nenhum nível de satisfação. Né? Perfeito. A Elisa é sempre muito pontual nas suas colocações e sempre puxando a gente para a realidade. Porque é isso, né? A gente vai desabafar às vezes com a família, eles vão tomar o nosso lado. Se é da minha parte, ele vai me defender, obviamente, não tem como ser neutro. Então, para você ir de casa, se de repente está passando por isso, então olha com carinho, né, Elisa? É muito importante olhar com carinho para esse momento e para você mesmo, né? Não se culpar, não achar que deveria ser diferente. Eu te agradeço a sua presença e seja sempre bem-vinda aqui ao Ver Mais.